reprovar o mal. Olá, pessoal, vamos ao Salmo do dia? Vamos ao Salmo de número 101. Vamos ler a partir do verso 3. Diz assim: Repudiarei todo o mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração, não quero envolver-me com o mal. Farei calar ao que difama ao próximo as ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Então, esse é mais um salmo de Davi, onde ele aqui diz ao Senhor que ele quer viver uma vida íntegra, ele quer viver uma vida pura, uma vida agradável a Deus. E aí então ele começa ali a dizer que ele repudiará todo o mal, ou seja, ele reprovará todo o mal. E isso era importante para que ele pudesse viver uma vida íntegra, porque se ele fosse indiferente em relação ao mal, aquele mal poderia entrar em sua vida. E as pessoas poderiam ver que ele aprovava o mal. Então, logo, ele deixaria de ser íntegro. Logo, ele deixaria de ser justo. Porque para ser justo e íntegro, é necessário que haja uma reprovação do mal. Não pode alguém ser indiferente em relação ao mal e ao mesmo tempo ser íntegro e justo. Porque o que é a justiça? A justiça, ela prova o que é justo, o que é bom, e ela reprova aquilo que é mal. E nos nossos dias, né, nós vivemos uma cultura, e uma cultura do não julgueis, como se esse fosse o único versículo da palavra de Deus. E muitas vezes as pessoas elas têm medo de se posicionar diante de algumas coisas, diante de algumas situações ou diante de algumas pautas que elas são caras para toda a sociedade. E quando os bons, vamos dizer assim, quando os justos se calam, os maus, eles passeiam. E a gente vê que o grande triunfo dos maus, né, é justamente porque muitas vezes os justos, eles são muito tímidos. Muitas vezes eles se calam, eles têm medo, eles preferem se colocar em uma posição de neutralidade, preferem se colocar em uma posição onde consigam agradar a gregos e troianos, quando na realidade esse meio termo ele é inexistente. E quando nós estamos diante do Senhor, não tem como a gente ficar em um meio termo. Com Deus não existe cinza, ou é preto ou é branco, ou é justo ou é injusto. Então, quando muitas vezes aqueles que deveriam falar, quando aqueles que deveriam ser a voz da justiça, quando eles se calam, o mal avança. Por quê? Porque o mal não tem vergonha de ser mal. O mal é ousado, o mal avança a passos largos. E se aqueles que estiverem do lado do bem, quando aqueles que estiverem do lado dos princípios corretos, dos bons costumes, quando esses acabam sendo de uma forma assim algemados por causa de uma frase ou de um entendimento errado de não julgueis, infelizmente o mal acaba atropelando, o mal acaba passando por cima e os maus somente e os bons somente assistem. Então, os bons não devem ser omissos. Os servos, as servas de Deus, os pais, os bons pais, as boas mães não devem ser omissos. A gente não deve de forma alguma deixar que falácias ou que frases prontas algemem ou nos calem diante da reprovação do mal. Então, Deus, ele é tão justo e ele é tão amor que ele consegue amar a todos, mas ele, ao mesmo tempo, ele reprova o que é mal. Deus, ele ama a todos porque ele é amor, mas isso não quer dizer que ele aprova a todos. Muito pelo contrário, o amor de Deus está disponível, mas ele com certeza tem uma grande reprovação em relação ao mal. E porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. E Deus requer também que os seus eles amem a todos, mas que eles reprovem aquilo que é mal, que eles não aceitem de forma alguma as más práticas. Uma coisa é nós amarmos os nossos inimigos, outra coisa é nós aprovarmos o que eles fazem. Vocês entendem a diferença? Então, nós devemos amar as pessoas, mas isso não quer dizer que nós devemos aceitar ou aprovar o que as pessoas fazem.
E isso é fácil. Quando um pai vê um filho fazendo uma coisa errada, ele não deixa de amá-lo por reprová-lo, por corrigi-lo. Muito pelo contrário, quando ele corrige e reprova o seu filho, aí ele está expressando ainda mais o seu amor, porque se o pai não faz nada, ele mostra que ele não ama o filho de fato, porque ele mostra que para ele tanto faz como tanto fez. Ele mostra que aquele filho não tem muita importância para ele, porque tanto faz se o filho fizer o que é certo ou errado. Deus não é assim, e aqueles que pertencem a Deus não são assim. Então a gente não deve de forma alguma ter um entendimento distorcido de parte da palavra de Deus. Quando Jesus diz para não julgarmos, quando Jesus diz não julgueis, porque a gente vai ser medido com a mesma medida que nós medimos os outros, Jesus está falando ali de nós humilharmos publicamente as pessoas, e Jesus está falando ali que nós não temos autoridade para julgar as pessoas quando nós fazemos aquilo que é, quando nós fazemos algo pior do que elas. Mas em outra parte, a Bíblia diz que a gente deve julgar segundo a reta justiça de Deus. Em várias partes da palavra de Deus, a Bíblia diz que nós sim devemos julgar. Paulo questiona os coríntios na sua primeira carta, dizendo: vocês vão julgar os anjos, por que vocês não podem julgar essas causas menores? Então, Deus colocou na nossa mente um tribunal, para que a gente saiba minimamente o que é certo e o que é errado. Então, se nós não temos vergonha de falar que o certo é certo, por que nós teríamos vergonha de falar que o errado é errado? Não se omita. Quando você estiver diante de uma situação que requer um posicionamento teu mais firme, de reprovação em relação ao mal, não se omita, não seja covarde, não tenha medo, porque se você não fizer nada, o mal vai atropelar você ou quem estiver ao seu redor. O mal vai atropelar as pessoas que você mais ama se você se omitir e não fizer nada diante de algo que requer uma atitude mais drástica e um posicionamento mais firme seu. Então, não seja covarde, mas mostre o seu amor também reprovando o mal. Mostre o seu amor também falando que o que é errado. Então, reprove o mal. Reprovar o mal. Essa era a mensagem de hoje. Então, que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Peço que você curta esse vídeo, ative o sino de notificações, compartilhe essa mensagem com alguém. Compartilhe essa mensagem com alguém, deixe nos comentários o que você achou desse conteúdo, para a plataforma recomendar o nosso vídeo para outras pessoas que ainda não nos conhecem e que possam ser edificadas também. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do nosso curso bíblico e teológico Fundamentos, e também no comentário fixado no topo. Eu vou deixar o meu contato também para aqueles que quiserem adquirir o meu último e-book falando sobre a criação. Creio que vai edificar muito a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.